aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática e nessa aula nós vamos aprender sobre medidas de comprimento. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, corre lá, pega seu material e bora pro vídeo. Lá na página 21 do seu livro didático, nós temos um textinho relacionado às renas do Papai Noel. Saiba que pode pesar até 300 quilos uma rena e ela mede aí aproximadamente 1 metro, 1,5 metros de altura. E ela tem uma capacidade de correr até 70 quilômetros por hora. Muito rápido, né, galera? Observando então as características da rena no texto anterior, nós vamos responder algumas questõezinhas sobre a mesma. Escreva usando algarismos a altura de uma rena. A altura aí a gente sabe que ela tem 1,5 metro de altura e a gente pode escrever isso como 1,5 metros. Que distância uma rena pode correr em 1 hora? Represente usando algarismos. Então, nós vimos que ela pode correr até 70 quilômetros por hora. Então, ela vai ter uma distância aí de 70 quilômetros. Pessoal, lá na página 22, a gente tem uma atividade. Essa atividade, ela diz assim, ó. Para medir comprimentos e distâncias, podemos usar diferentes instrumentos. Observe alguns deles. Gente, eu trouxe para vocês alguns instrumentos utilizados para fazer a medição. Um desses instrumentos é a trena. Você já deve ter visto algum pedreiro, algum marceneiro. Ele utiliza a trena como instrumento de medição. Outro instrumento que nós conhecemos é a fita métrica. Você já deve ter ido também em uma costureira e essa costureira ela tem uma fita métrica, como exemplo é essa, aonde ela faz as medições das roupas. E um instrumento muito importante para a medição, você conhece, eu conheço, o papai e a mamãe conhecem, é a régua. A régua nós utilizamos no ambiente escolar. Todos vocês devem ter ou já manusearam uma régua pelo menos uma vez na vida. Gente, esses instrumentos, eles são muito importantes. Não esqueçam que nessa atividade tem um QR Code. Nesse QR Code, ele vai ter aí um joguinho para você identificar os instrumentos utilizados para a medição. Como nós falamos sobre os instrumentos para medição, um deles foi a trena. Pessoal, a trena ela é dividida em 100 partes iguais, ou seja, cada uma dessas partes equivale a 1 centímetro. Isso mesmo. Então, ó, observe a minha trena. Eu tenho essa minha trena. Observe que eu tenho aqui, ó, 10. Esse 10 em vermelho aqui, ó, ou esse 20, esse 10 em vermelho, pessoal. Esse 10 quer dizer 10 centímetros. Se você observar a trena do seu desenho nessa página, você consegue observar que ela está também dividida em 100 partes. E cada partezinha daquela dali equivale a 1/100º do metro. Pera aí, professor. 1/100º do metro? Isso, galera. Então, nós podemos concluir que 1 metro ele é igual a 100 centímetros. A hora que eu abrir a minha trena, então, em 100, aparecer o número 100, como aparece nesse caso aqui, ó, nós temos 1 metro, pessoal. E nós dizemos que 1 centímetro é uma parte do metro. Então, 1/100º, certo? Tá, se 1 metro tem 100 centímetros, quer dizer que em meio metro eu terei o que, pessoal? Eu terei a metade. Então, metade de 100 eu sei que é igual a 50 centímetros. Então, meio metro equivale a 50 centímetros. Observe a medida do cervo indicado a seguir. Então, esse cervo aí, ele foi feito uma medida com uma trena. Observe que essa trena ela está em 130. Galera, olha que interessante.
Qual é a medida em centímetros, então? Pera, professor, você falou que a trena ela é dividida em centímetros. Cada partezinha daquela equivale a centímetros. Então, é 130 centímetros. Perfeito. Agora, da pata ao topo da cabeça, o servo, ele mede mais que 1 metro ou menos que 1 metro? Gente, 1 metro nós sabemos que é igual a 100 centímetros. Logo, 130 centímetros mede mais que 1 metro. Escreva essa medida em metros e centímetros. Então, vamos analisar, galera. Ó, 100 centímetros, ele é igual a 1 metro. Perfeito, né? Só que eu tenho 130 centímetros. Quanto falta para completar? Pera, professor, se 100 centímetros é 1 metro, me sobrou aí 30 centímetros. Logo, eu posso representar essa medida em metros e centímetros como 1 metro e 30 centímetros, certo? Outro instrumento utilizado para fazer a medição é a régua. A régua, ela também é usada para medir em centímetros. Observe a medida do desenho da rena que Diego desenhou. Olha que rena linda, né, galera? Essa medida, ela está dada em centímetros. Então, nós conseguimos observar que eu tenho 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Professor, mas ela não parou em 5 centímetros. Isso que eu queria que você observasse. A nossa rena, então, ela tem mais que 5 centímetros. E essas medidas que estão entre o centímetro de um para o outro, por exemplo, da medida de 0 até 1, nós temos umas medidas pequenininhas. Essas medidas pequenininhas são chamadas de milímetros. Nesse caso, então eu tenho que a minha rena, ela tem quantos milímetros? Ela tem 5 centímetros, ela tem 1, 2, 3, 4 milímetros. Espera, professor, vamos entender. 5 centímetros, 4 milímetros. Você disse que nesse intervalo aqui, ó, daqui até aqui, eu tenho 10 milímetros. Pera, se eu tenho 10 milímetros, então aqui eu tenho 10, aqui eu tenho mais 10, aqui eu tenho mais 10, aqui eu tenho mais 10 e aqui eu tenho mais 10. E ainda eu tenho mais 4 milímetros. Logo, eu consigo compreender que eu tenho 10, 20, 30, 40, 50 e 4 milímetros. O que nós conseguimos identificar? Que quando nós estamos falando em uma régua, essa distância que a gente tem, por exemplo, do 0 até o 1, ela é chamada de centímetros. E a cada 1 centímetro, nós temos 10 milímetros. Dizemos que o milímetro ele é parte do centímetro, 1 sobre 10. Certo, galera? Então, a gente acabou de ver no desenho da rena que ela tem 54 milímetros, ou seja, 5 centímetros e 4 milímetros. Podemos indicar também como 5,4 centímetros. Pessoal, na página 24, atividade 3, nós lemos no texto que a rena ela pode, então, percorrer até 70 km por hora. O quilômetro, ele também é uma unidade de medida de comprimento. E ao correr 1 quilômetro, a rena percorreu 1000 metros. Pera, professor, basta multiplicar quilômetros por 1000 para achar metros? Perfeito, isso mesmo. Então, utilizando essa mesma lógica, quantos metros as renas elas podem correr por hora? Se elas correm 70 km por hora, basta multiplicarmos por 1000. 70 vezes 1000, 70.000 metros por hora a nossa rena ela pode correr. Muito importante que você lembre que existem outras unidades de comprimento, que são o centímetro, que a gente já viu, o milímetro, o quilômetro e o metro. A cada 1 centímetro equivale a 10 milímetros, a cada 1 metro, 100 centímetros e a cada 1 quilômetro, 1000 metros. Perfeito. Pessoal, página
24, atividade 4. Qual é o comprimento de cada giz representado a seguir em milímetros e centímetros? Então, nesse caso, esse giz, nós conseguimos observar que ele tem 6 centímetros, 6,2 centímetros. Atividade 5. Recorte a régua na aba e utilize-a para medir o comprimento dos lados dos polígonos a seguir. Pessoal, se você não tem régua em casa, você pode recortar essa régua que está disponível aqui na aba da nossa página. Eu vou utilizar uma régua convencional. Não podemos esquecer que trabalhamos que entre o 0 e o 1 centímetros, nós temos 10 milímetros. Observe que a minha régua ela já vem com essa unidade ali, ó, que está escrita ali, que é o milímetro, certo? E a nossa régua ela é dada em centímetros. Logo, a minha régua ela é uma reguinha de 30 centímetros, galera, certo? Gente, ele quer então que nós fazemos a medição desses polígonos. Galera, vamos lá então, ó. Observe que para fazer a medição, eu coloquei o meu ponto inicial que eu vou medir em 0. E já o meu ponto final eu vou ver a medida. Então, ó, de 0, aqui é o meu ponto final, é 5. Então, quer dizer que esse lado aqui, ele mede 5 centímetros. Aqui, a mesmo raciocínio, ponto inicial, ponto final, 5. Então, esse lado aqui, ele também é igual a 5 centímetros. Do outro lado, eu tenho aqui 0 inicial até 5 o final, 5 centímetros. Analisando a letra B agora, o quadrado, ó, de 0 é o meu ponto inicial até o meu ponto final, que é 6,5 centímetros. 0, ponto inicial até o ponto final, 6,5 centímetros. Como estamos falando de uma figura regular, né, um polígono regular, todos têm seus lados iguais. Aqui também mede 6,5 e aqui também mede 6,5 centímetros. Pessoal, observando uma trena, então, ou fita métrica, preencha a tabela com as medidas em centímetros equivalentes às indicadas em metro. Sabemos que 1 metro é igual a 100 centímetros, então 3 metros ele será aí 300 centímetros, perfeito. 0,5 metro, isso é igual a quantos centímetros? Se eu multiplicar 0,5 vezes 100, é igual a 50 centímetros. 9,8 metros, multiplicando 9,8 por 100, é igual a 980 centímetros. E 12 metros é igual a 1.200 centímetros. Pessoal, para concluir, temos algumas atividades. Essas atividades estão lá na página 24, atividade 4, letra A, página 25, atividade 5, letra C, página 26, atividades 7 e 8 e página 27, atividade 4. Essas atividades estão disponíveis no nosso material de apoio e também na descrição do vídeo. Se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like aqui embaixo. Até mais!